senti na América agora, pastor, com um vídeo aí em inglês, né? Pastor Wagner, combinamos várias vezes. Ora, a falha vinha da sua parte, ora vinha da minha parte, no sentido de não, a gente não conseguia ajustar. Mas todas as vezes que não dava certo, eu pensava vinha à minha mente aquele pensamento, né? Há certas coisas na vida que elas têm que acontecer, porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. Aí vinha alguém, pregava no meu lugar, muito melhor do que eu, a mensagem poderosa, e eu dizia, tá vendo aí? Por isso que eu não, não era eu hoje. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe tudo. Queridos, eu tenho pregado aqui na minha região, em Pernambuco, a mensagem que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Então, é possível que alguns irmãos aqui conectados na sala 57 aqui da minha região já tenham ouvido essa mensagem que eu irei trazer hoje para a sala 57, tá bom? Quero começar falando da Escritura Sagrada, este livro aqui. A minha mãe me ensinou a amar esse livro. Eu amo a palavra de Deus. Não sou perfeito. Se tem alguém que precisa se aproximar mais de Deus, e ter mais intimidade com Deus, se tem alguém que precisa ouvir a mensagem de hoje, sou eu. Então, o primeiro aqui que precisa de tudo que vai ser dito aqui, sou eu. E isso não é falsa modéstia, eu preciso mesmo. Mas ela me ensinou, a minha mãe me ensinou a amar esse livro sagrado. E muitas vezes eu, eu tive que decorar porções da Bíblia após ter feito alguma arte de criança. Então, o castigo, Leila, estou vendo você na minha frente aqui, que eu recebia quando fazia alguma arte de criança era decorar. Eu ia para o castigo para decorar. E eu lembro que eu fui obrigado a decorar a ordem da criação, o que Deus criou em cada dia. E aí, depois que o castigo vencia o prazo, eu ia comparecer perante a minha mãe e ela perguntava: decorou? O que é que Deus criou no primeiro dia? Aí eu dizia: no primeiro dia criou isso. Segundo dia, segundo dia. Chegou no sexto dia, criou os grandes animais e o ser humano. E no sétimo dia, ele criou o quê? Eu dizia: não criou nada. Ele descansou, abençoou e santificou. Ela dizia: tá livre do castigo. E eu ficava com raiva, porque o castigo era decorar a Bíblia. Outro dia eu estava conversando com ela já tem mais de 80 anos, e ligou para mim para conversar um pouco, né? Saudade dos filhos. E a gente relembrando os momentos de arte que eu fazia na infância, eu disse: mãe, lá na infância eu ficava com raiva porque a senhora me colocava de castigo para eu decorar a Bíblia. Hoje eu lhe agradeço, no fundo do meu coração, muito obrigado. Que castigo maravilhoso. Hoje tenho na mente vários textos da Bíblia, porque ela me forçou, no bom sentido. Eu sabia que, hoje eu compreendo que tudo era uma didática dela. Na época, era o meio que ela encontrou de me fazer decorar a Bíblia. Me fazer decorar todos os textos da Bíblia sobre a própria Bíblia. Lembram alguns, né? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como poderá um jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a tua... E ela me fez decorar todos os textos da Bíblia sobre a Bíblia. Me fez decorar o Salmo 1, o 2, o 5, o 11, o 12, o famoso 23, me fez decorar o Salmo 40, 42, 46, me fez decorar o Salmo 91. Não consegui decorar o 119, que é muito grande. Decorei várias porções do Novo Testamento, o Pai Nosso, as bem-aventuranças. Decorei muitos textos de promessas da Bíblia. E eu agradeço muito a minha mãe que teve essa ideia de me fazer decorar esses textos bíblicos. Pastor, por que você está falando isso? Para se exaltar que decorou?
vários textos bíblicos? Não, queridos, não é para exaltar, não. Ao mesmo tempo que eu estou relatando isso aqui, tem uma tristeza em meu coração. A tristeza que eu vejo hoje, a maioria dos pais colocando na mão dos seus filhos um celular, para que os meninos fiquem gastando o tempo deles ali no celular. Não tem mais acesso à palavra de Deus, não decoram mais a palavra de Deus, não colocam mais a palavra de Deus no coração. E eu preciso lembrar a vocês que Jesus, quando estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele venceu as tentações citando a palavra de Deus. A palavra de Deus estava no coração de Jesus, na mente de Jesus. E quando ele foi abordado pelo inimigo, o escudo que ele usou, a espada que ele usou, a armadura que ele usou para se livrar das artimanhas do diabo, foi a palavra de Deus. E nós precisamos nos voltar mais para a palavra. Eu falo agora especialmente para os adventistas do sétimo dia. Nós sempre fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Eu gostaria que sempre fosse assim. Que as mensagens nossas fossem sempre bíblicas, que os nossos diálogos fossem sempre recheados em torno da Escritura Sagrada. E tenhamos no coração a palavra de Deus em todos os momentos. Se você vai para o trabalho, que lá tenha uma palavra para você no momento do intervalo, lê-la. Se você vai para a faculdade, coloca uma Bíblia no teu material para que as pessoas compreendam que você ama este livro sagrado. Estou criando aqui um ambiente para a gente começar a mensagem, tudo bem? Para esse livro estar na minha mão e na sua mão, houve alguns processos. Primeiro, foi a revelação. Para a Bíblia chegar até a mim e a você hoje, houve um processo chamado revelação. Revelação é uma forma que Deus usou para que o que ele queria transmitir ao ser humano fosse transmitido. E ele usou a revelação, por exemplo, para Moisés. Ele revelou a sua vontade a Moisés, e Moisés deveria transmitir o que ele revelou para todos os seres humanos. Acontece que Deus, muito sábio, irmã Raquel, ele sabia que revelando a sua vontade ao ser humano, e o ser humano transmitindo ao outro ser humano, e o outro transmitindo ao outro, não ia sair correto. Eu não sei se a irmã lembra daquela brincadeira de as pessoas chamam de fio, né? Fio de telefone, uma coisa assim. A gente conta uma história, um aqui na ponta, aí o outro conta o outro conta o outro conta. Quando chega no final da fila, não tem nada a ver com o que começou lá no início. Quando Deus revelou a sua vontade a Moisés, e Moisés começou a transmitir, e o outro transmitir ao outro, Deus, na sua sabedoria, disse assim, a gente vai ter que vir com outro processo para ajudar o ser humano, senão a mensagem vai ser deturpada. Aí o outro processo, além de se revelar, Deus agora veio na mente do profeta e ele inspirou o profeta a escrever o que foi revelado. Era uma forma de garantir a transmissão correta do que foi revelado. Então Deus revelou e agora Deus inspirou o profeta a escrever aquilo que foi revelado para ele. E graças a Deus, irmãos, a Bíblia que nós temos hoje na nossa mão é exatamente aquilo que Deus revelou aos profetas e os inspirou a escrever. Vocês sabem que os achados nas cavernas de Qumran testificam que a escritura que nós temos hoje é aquela que Deus inspirou os profetas a escrever. Louvado seja Deus por isso, não é verdade? Muito bem. Só que ainda precisava de um outro processo, que é esse último agora que eu vou falar. Deus revelou a sua vontade aos profetas, Deus inspirou os profetas a escrever o que foi revelado para eles. Só que eu e você agora precisamos de um outro processo, que é a iluminação. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para a gente compreender aquilo que foi revelado e aquilo que foi inspirado. E quando me acordei hoje, estava me preparando aqui para a sala 57, eu pedi a Deus
Eu pedi a Deus que Ele iluminasse a minha mente e a sua mente. Você que está conectado agora, ao vivo, você que está conectando depois no YouTube para acompanhar a mensagem de hoje, toda a sala 57, eu orei a Deus para que Ele ilumine a sua mente, para que você compreenda a vontade dEle. Tudo bem? Então, posto tudo isso, quero te convidar a pegar a palavra de Deus que foi revelada, que foi inspirada, e vamos lê-la sob a iluminação do Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 3, e o verso 20. Texto bastante conhecido de Apocalipse, capítulo 3, e o verso 20. Diz assim a Escritura Sagrada: Eis que estou à porta e bato. Eu gosto de interromper a leitura para interagir com você. Quem é que está batendo a porta? É Cristo Jesus. Aí eu pergunto, que porta? A maioria das pessoas responde assim, a porta do coração. Claro que é uma forma apenas didática, o coração não tem porta. Jesus, ele trabalha na nossa mente, na nossa consciência. Então o texto está dizendo para mim e para você que nesse momento, Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, Jesus, Deus Filho, Deus Pai e o Espírito Santo estão batendo na nossa consciência, trabalhando, querendo assumir o controle da nossa vida. Eis que estou à porta e bato, significa isso. Aí o texto continua dizendo assim, se, pastor Fernando Lopes, o se aqui é uma conjunção que dá uma possibilidade, ela é uma condicional, significa que você pode abrir ou você pode não abrir. Isso me faz lembrar o momento da criação. Aquele sexto dia que eu decorei, que a minha mãe me fez decorar. Eu dizia para ela assim, no sexto dia Deus criou os grandes animais e o ser humano. Quando Deus criou o ser humano, queridos, a trindade, a divindade, teve que tomar uma decisão. Se criaria o ser humano com ou sem livre-arbítrio. Se Deus escolhesse criar o ser humano sem livre-arbítrio, eu e você seríamos programados, robozinhos, não teríamos a liberdade de escolha, decisão própria. Eu não sei como seria isso, não dá nem para imaginar. Mas Deus resolveu criar o ser humano com livre-arbítrio. E, claro, criando o ser humano com livre-arbítrio, tinha a possibilidade dele usar corretamente ou não o livre-arbítrio. E vocês sabem que os nossos primeiros pais não usaram corretamente o livre-arbítrio, mas o bom da história é que lá na decisão de criar o ser humano com livre-arbítrio, houve um questionamento. E se eles usarem mal o livre-arbítrio? Jesus, ele se ofereceu. Se o ser humano usar mal o livre-arbítrio, eu vou morrer a morte que é deles e dar para eles a vida que é minha. Louvado seja Jesus por isso. Então, você pode abrir a porta da sua mente ou você pode não abrir. Você usa a liberdade de escolha. Então, o texto diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Casa que é a vida da gente. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O texto seguinte diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E aí o último verso que eu vou ler agora diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o pastor Wagner diz às igrejas. É isso que diz aí? Não. Não. Vou corrigir então. Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor Fernando Flores diz à igreja. Também não é isso aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor Edmir diz à igreja. Também não é, pastor. Então, lendo corretamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, eu vou usar uma frase que é comum da antiga voz da profecia. A voz aqui hoje é minha, mas eu tenho certeza que o que vocês vão ouvir, na verdade, aqui
é a voz do Espírito Santo falando com você, batendo na porta da sua consciência e da sua mente. Eu creio sinceramente nisso. Então, eu quero abrir a minha mente, eu quero abrir a minha vida, a minha casa, a poderosa influência do Espírito Santo nessa manhã. E eu desejo que seja assim com você também, que a sua mente esteja nesse momento concentrada aqui, tá bom? Então, vamos lá. Se você está aqui na sala 57 hoje, ou se você acessou depois no YouTube, você tomou uma das decisões mais importantes da sua vida. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, a decisão de estar aqui hoje, na sala 57, foi uma das decisões mais importantes que você tomou hoje na sua vida, nesse momento. Agora, se a decisão de estar aqui é importante, você precisa tomar uma segunda decisão, meu irmão e minha irmã. Você sabe que muitas pessoas entram na sala 57, mas elas não conseguem se concentrar. Vem um sono, vem uma distração, e aí a mente da pessoa não consegue acompanhar como deveria acompanhar a sala 57. Então, se a decisão de estar aqui é importante, escute bem. A decisão de se concentrar, de prestar atenção em tudo, de estar aí conectado de fato com o Espírito Santo é muito importante. A decisão de estar é importante, mas a decisão de se concentrar é tão importante quanto estar aqui. Então, se você tomou a decisão de estar aqui, e se você tomou a decisão de estar aqui concentrado, louvado seja Deus. Mas isso não é tudo ainda. Você está aqui hoje, tomou uma decisão importante, você está aqui concentrado. Agora, você precisa sair daqui da sala 57 e colocar em prática todos os aprendizados que você está obtendo aqui na sala 57. Quando você desliga aqui o seu celular, o seu computador, quando você sai aqui do Zoom, quando você sai aqui do YouTube, você precisa se dispor, se colocar nas mãos de Deus para ser um instrumento para divulgar, proclamar todas as verdades e ensinamentos que você está vivenciando aqui na sala 57. Então vamos lá. A primeira decisão de estar aqui foi importante demais, conectado na sala 57. Parabéns. Segundo, não obstante estar aqui, isso é importante, você precisa estar concentrado, com a mente aberta à influência poderosa do Espírito Santo, a tudo que você vai ouvir aqui. Agora, você precisa, ao sair daqui, vivenciar, praticar, viver na prática tudo que você vai ouvir e está ouvindo aqui na sala 57. E se você estiver disposto a esses 3 passos, se prepare para o quarto e último passo. Se você sair daqui disposto a proclamar tudo que você ouviu aqui, você vai ser alvo das bênçãos e dos milagres de Deus em sua vida. Eu creio. Sinceramente, eu creio. Bom, quero pedir aí ao pastor Wagner que observe se o que eu vou apresentar aí agora vai sair tudo ok. Quero que seja visível para vocês e oportuno que todo mundo acompanhe, tá bom? Está tudo certinho aí, estou entendendo que sim. Eu separei primeiro esse texto aí. Pastor Fernando Lopes, Fernando Flores, você pode me ajudar, querido? O texto está aí na tela. Eu gostaria que o pastor abrisse a Bíblia aí. Perfeitamente. Por gentileza, meu querido, leia o texto para a gente. Esse texto vai falar de uma busca e de uma oportunidade. Por gentileza, pastor, leia. Você vai colocar o próximo slide? Não, ele não tem o texto, eu preciso que o pastor Ah, procure. leia na Bíblia. Eu Ok, quero fazer igual minha mãe. A gente tem que ir lá e procurar. E, se possível, você vai anotando um ao lado do outro, porque ele vai fazer uma cadeia pequena, mas vai fazer uma cadeia de importância do tema de hoje, tá? Então, o primeiro perfeito. texto é esse aí, e vai falar para a gente dessa busca, dessa oportunidade que eu e você estamos tendo, pelo menos agora, nessa manhã. Por gentileza, pode ler o texto. Ok. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Esse texto fala de uma oportunidade. Eu e você temos agora, nesse momento, uma oportunidade de buscar ao Senhor. Eu quero aproveitar essa oportunidade e buscar
ao Senhor. E eu desejo que você aproveite esta oportunidade. Observe a palavra, oportunidade. Toda oportunidade, ela vem, mas um dia ela passa. E o recado de Deus é: busque hoje essa oportunidade. O outro texto, pastor Fernando, está em Salmos 42, 1 e 2. E vai responder para a gente como deve ser essa busca. Eu devo buscá-lo. Agora, como deve ser essa busca? E a Bíblia traz aí uma figura de linguagem interessante de como deve ser essa minha busca e a sua busca. Olha lá o Salmo 42, 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Cena é essa aqui, ó. A corça é um animal que vive em regiões secas, geralmente um animal que ele é um pouco assustado com a presença do ser humano, vive sempre nas montanhas, mas lá no deserto, sol quente, quando ela sente sede, ela desce numa velocidade tremenda, e quando ela acha uma fonte de água, ela vem com aquela sede e ela se abaixa ali, se agacha e bebe água numa velocidade tremenda. E agora o salmista diz assim: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, eu tenho sede de ti, ó Deus. Então, essa é a figura. Você deve buscá-lo como a corça busca pela corrente das águas. Buscar com sede, com vontade. Sabe aquela vontade lá dentro, assim, latejando no seu peito? Oh, como eu tenho vontade de estar na presença de Deus. Busque-o desta forma, é o conselho da palavra de Deus. Agora, essa busca tem um prazo, pastor Fernando. Tem um prazo. Aí agora vá, por gentileza, Provérbios 1, verso 28. Vamos ver o prazo de validade dessa busca. Diz assim: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Um dia essa oportunidade vai se acabar. Um dia as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Há um prazo de validade para essa busca. Nós não podemos pensar que vamos ter oportunidade de buscar a Deus quando a gente quiser. Vocês sabem que há algumas pessoas que têm aquele hábito de deixar para amanhã, de postergar. Sabe? Aquelas pessoas que sempre deixam as coisas mais importantes para quando não tiver mais tempo. Um dia, o prazo de validade da busca vai acabar. E agora eu trouxe aí na tela alguns exemplos citados por Jesus no Novo Testamento, mas exemplos do Antigo Testamento. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus está tomando dois exemplos do Antigo Testamento para lembrar para a gente que nós não vamos ter todo o tempo do mundo para atender o convite que ele fez de abrir a porta do nosso coração, de buscá-lo com intensidade, buscá-lo com sede, buscá-lo com fervor. Um dia, gente, um dia a nossa oportunidade vai se acabar. E ao citar Gênesis, a história do dilúvio, vocês lembram disso? Noé passou mais de 100 anos pregando que um dia haveria um dilúvio, ele começou a construir um grande barco. Eu imagino muitas pessoas fazendo bullying, né, no contexto de hoje, fazendo bullying com Moisés, com a família dele, com os filhos dele, com a esposa dele. Que loucura de vocês, né? Pregar que o mundo vai se acabar, que vai vir um grande dilúvio, mas Noé estava ali obedecendo a ordem de Deus, construindo esse grande barco. Chegou um dia em que a Bíblia é muito clara, foi Deus quem fechou a porta da arca. Deus fechou. E olha, eu separei esse texto aqui do livro Patriarcas e Profetas, escrito sob a inspiração do Espírito Santo usando Ellen White, diz assim:
Deus deu a todos que desejassem a oportunidade de arrepender-se e voltar-se para ele. Mas não creram na pregação de Noé. Zombaram de suas advertências e ridicularizaram a construção daquele imenso navio em terra seca. Os esforços de Noé para reformar seus compatriotas não tiveram êxito, mas por mais de 100 anos ele perseverou em seus esforços para que os homens se arrependessem e voltassem a Deus. Cada pancada desferida sobre a arca pregava para o povo. Noé dirigia, pregava e trabalhava enquanto o povo olhava com espanto e o considerava um fanático. Impressionante, né? As pessoas não se davam conta de que o que o Noé estava pregando era, de fato, a palavra de Deus, era uma verdade de Deus, tinha urgência, e Deus ainda foi muito tolerante, 120 anos esperando pelo povo. E aí tem um texto grande de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, que eu gostaria de fazer questão de ler com vocês esse texto aqui. Vamos lá. Muitos... a minha própria tela está me impedindo de ver o texto aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirá-la daqui. Tirei. Muitos, a princípio, pareceram receber a advertência. Sabe aquelas pessoas que você prega uma mensagem e elas assim tomam aquele susto e parecem aceitar a mensagem? Muitos, a princípio, parecem receber a advertência. Não se voltaram, todavia, para Deus com verdadeiro arrependimento. E aí eu vou abrir aqui um parêntese para vocês. Se há uma pessoa que gosta de pregar mensagens que trazem conforto ao coração, sou eu. Gosto muito. Me formei nessa área de psicologia e eu sei que muita gente está em sofrimento emocional, sofrimento físico, sofrimento espiritual. Eu gosto de trazer mensagens que, sabe, trazem conforto ao coração. Gosto muito. Mas eu também gosto de mensagens de advertência. Esses dias até recebi uma observação de uma pessoa que disse: pastor, suas mensagens estão muito duras. Eu disse: eu não diria duras. Eu diria que eu estou pregando mensagens que focam a necessidade de abrirmos os olhos, irmãos. Essas mensagens comforts, essas mensagens que servem de consolo para o coração, são boas. Mas eu confesso para vocês que eu estou hoje numa fase de que eu quero ouvir o que eu preciso ouvir. Eu não estou querendo ouvir aquilo que eu quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir. E eu sei das minhas necessidades. E parece que esse estilo de pessoa que ouviu aqui a mensagem de Noé era aquele tipo de pessoa que ouviu a mensagem, gostou, mas estão atrás de ouvir coisas que afagam o coração. Eles não tiveram um verdadeiro arrependimento, é só na base da emoção. Tem gente que gosta de coisas emocional, que toca o coração e você chora ali, mas depois de meia hora você não lembra de mais nada do que foi dito ali. Eles não estavam dispostos a renunciar seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da vinda do dilúvio, sua fé foi provada e não conseguiram suportar a prova. Vencidos pela incredulidade prevalecente, uniram-se, afinal, aos seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos havia para zombar e ridicularizar que eles compartilharam do mesmo espírito, resistiram aos convites da misericórdia e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores, pois ninguém é tão descuidado e tão longe vai no pecado como aqueles que tiveram uma vez a luz, mas resistiram ao convite do Espírito de Deus. Impressionante. É impressionante como pessoas já tiveram oportunidade de lançar mão da mensagem do Evangelho Eterno, já colocaram em seus pratos o pão de cada dia, já se alimentaram do pão de cada dia, mas as pressões da vida, as tribulações, as dificuldades, a rejeição dos outros fizeram com que essas pessoas desistissem. E Jesus olha para esse momento lá no Antigo Testamento e diz que os últimos dias serão idênticos. Muitas pessoas vão ouvir, muitas pessoas vão se emocionar, muitas pessoas vão compreender que isso é verdade, mas a pressão do meio social vai ser tão grande que as pessoas não vão permanecer firmes e, infelizmente, vão desistir. Jesus também citou o caso de Sodoma e Gomorra, lembrando aí a família de Ló. E vocês conhecem a história, né? Sodoma e Gomorra
vivendo uma vida depravada de pecado, muito semelhante à que está hoje, né? Lá, vocês lembram do texto bíblico, os homens querendo pegar os homens, era uma coisa assim terrível. E a Bíblia diz que houve um momento em que Deus não suportou mais o pecado em Sodoma e Gomorra. E Deus mandou essa família, a família de Ló, sair de lá. Houve um tempo em que a paciência de Deus, a misericórdia de Deus acabou. O tempo da graça para aquelas pessoas acabou. E a família teve que sair de lá. Vocês lembram que, infelizmente, a esposa de Ló, ela olhou para trás. Sua vida terminou de forma trágica, diz a Bíblia. Por quê? Porque tomou decisões que afastaram do céu e uniram ao mundo. Por sua causa, o esposo acabou permanecendo naquela ímpia cidade, ímpia e distante cidade. Por sua causa, corrigindo, o esposo acabou permanecendo naquela cidade ímpia e distante da boa influência do tio Abraão. Ele poderia ter ficado pertinho do tio Abraão, mas certamente com os olhos numa cidade próspera, cheia de vantagens, a esposa deve ter, pelo que eu entendi aí, forçado um pouco Ló a escolher ficar lá em Sodoma. E por causa disso, quase que ele se perde. Mas, infelizmente, a esposa se transformou numa estátua de sal. Eu tomei a liberdade de lembrar também Mateus 25, o caso daquelas 10 virgens. A Bíblia diz que quantas pegaram no sono? Quantas adormeceram por causa da tardança da vinda do noivo? Quantas dormiram? As 10 dormiram. As 10 pegaram no sono. Graças a Deus, 5 despertaram ainda a tempo. Bom, sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente nem santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os 10 mandamentos, com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Você pode decorar, como eu decorei, você pode ter conhecimento, como eu tenho, fazer teologia, como eu fiz, você pode ter muito conhecimento, acumular muito conhecimento, mas sem o Espírito de Deus introduzir essas verdades no coração, na mente, não vai adiantar nada. Sem o Espírito Santo colocar no meu íntimo, no seu íntimo, essas verdades, iluminar a nossa mente, não adianta nada. Os homens não serão aptos para distinguir a verdade do erro sem a ação do Espírito Santo. E serão presa das tentações sutis de Satanás. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Não são pessoas hipócritas. Elas têm consideração pela verdade, advogam-na, defendem a verdade, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregam à operação do Espírito Santo. Essa é a grande questão. Creem no que estão ouvindo, acreditam naquilo que está sendo dito, têm até desejo de viver de acordo com o que estão aprendendo, mas elas não deixam que o Espírito Santo opere na vida delas uma transformação. Não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Infelizmente, essa é a realidade. Posto tudo isso, queridos, essa caminhada toda foi para chegar nesse tema aqui, olha. O fim do tempo da graça. Eu aprendi essa nomenclatura na igreja que eu faço parte, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você não lê essa nomenclatura assim na Escritura Sagrada, mas é um termo para dizer para a gente que um dia a nossa oportunidade de salvação ela vai se acabar. O fechamento da porta da graça é uma forma simbólica de dizer assim, um dia não haverá mais oportunidade para ninguém. E hoje, a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não é amanhã, gente, é hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O termo, o fim do tempo de graça, é o mesmo termo, o fechamento da porta da graça. Tanto faz você dizer o fim do tempo da graça, como você dizer o fechamento da porta da graça. As duas nomenclaturas significam a mesma coisa. Eu separei esse texto aí de Apocalipse 16, 17, que é bastante conhecido. Está num contexto muito interessante lá no livro de Apocalipse, que ele diz assim, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, e essa voz estava dizendo o seguinte, feito está. Dependendo da tradução que você está lendo, tem uma tradução que diz assim, está feito. E eu me lembro que uma vez eu estava estudando esse tema com alguns irmãos lá do interior do Ceará, e um deles disse assim, pastor, quando a gente quer dizer aqui que uma coisa não tem mais jeito,
que uma coisa acabou. A gente usa uma expressão bem popular aqui da nossa região, da cidade onde ele mora, se acabou-se. Aí eu olhei e disse assim, mas não é acabou-se? Ele disse, mas a gente coloca um se de uma forma redundante, e a gente sabe que no português é uma redundância, mas a gente coloca isso aqui, pastor, para enfatizar que acabou. Aí a gente diz assim, se acabou-se. É uma forma de dizer assim, não tem mais jeito. Esse texto está dizendo para a gente, queridos, que um dia, lá do trono, ouvir-se-á uma voz dizendo assim, está feito, ou feito está. Ou na linguagem dos queridos lá, se acabou-se. Não tem mais jeito. Esse outro texto de Apocalipse 22:11 diz a mesma coisa em outras palavras. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo ainda imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem é, e quem não tem mais jeito de ser. Se acabou-se, como diria o irmão lá. Eu quero apresentar para vocês rapidamente as formas de interpretação do livro de Apocalipse, já que o texto que a gente leu de Apocalipse 3:20 está dentro de um contexto profético da sétima igreja. Esse gráfico diz para a gente que a forma de interpretar as profecias de Apocalipse podem ser pelo menos 4. Há outras, mas eu trouxe aí pelo menos 4. Preterismo, futurismo e historicismo. E ainda, por último, tem aqui a idealista. Quem entende de formas de interpretação profética sabe que o preterismo e o futurismo foram criados ali após reforma, porque as descobertas das profecias bíblicas apontavam, o dedo profético apontava para algumas figuras, né? Para alguns movimentos religiosos. Então, esses movimentos preterista de interpretação e futurista vieram para tirar o dedo de acusação da interpretação profética sobre determinados movimentos religiosos. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia e muitas outras igrejas também assim entendem a profecia do Apocalipse de forma historicista ao longo da história. A profecia vai se cumprindo ao longo da história, de forma que desde que o livro de Apocalipse foi escrito até hoje tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo, tem coisas que ainda acontecerão. Isso é a forma historicista de interpretar as profecias. Repito, o preterismo e o futurismo veio tirar o dedo da revelação profética sobre determinados movimentos religiosos. É uma forma confortável de dizer assim, não, isso que está sendo dito aqui foi para pessoas lá do passado, o preterista diz isso. Não, isso aqui que está sendo dito aqui para algo que vai acontecer muito no futuro, daqui a milhões de anos, isso aí não interessa aqui, não tem nada a ver. Não, a interpretação historicista diz, olha, isso aqui está se referindo a esse movimento religioso, a essa pessoa, e aí isso doía nas pessoas. E aí veio essas maneiras de interpretar. Mas eu quero me deter aqui a idealista. A idealista é uma forma humanista de interpretar a Bíblia. Sabe, eu penso assim, eu acho assim, eu entendo assim, eu interpreto assim. Essa é uma maneira muito perigosa e pós-moderna de olhar para o texto sagrado. Sabe, é quando você chega para uma pessoa e você apresenta uma verdade e a pessoa diz assim, isso é para você, mas não é para mim. Você entende assim, mas eu não entendo assim. Gente, não é eu acho, não é eu penso, não é... É o que está escrito. Se está escrito e ponto final. Se Deus disse que é assim. Embora eu não queira, eu quero outro caminho, eu quero fazer outra escolha, eu tenho que colocar a minha vontade subserviente à vontade de Deus. Você entende isso? O idealista, ele chega para a Bíblia, ele lê uma coisa, ele diz, não, eu acho que Deus está dizendo isso aqui, mas se eu fizer assim, não tem problema nenhum, não vejo nada demais. Essa é a maneira idealista, confortável de interpretar a Bíblia. É muito bom a gente ir para um lugar onde a gente vai ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E às vezes é muito ruim a gente estar num lugar onde a gente escuta aquilo que a gente precisa ouvir. E às vezes o que a gente precisa ouvir serve como um puxão de orelha. E tem mensagens que dói, tem mensagens que incomodam. E eu vou dizer para você, repetindo o que eu falei lá atrás, eu estou numa fase da minha vida que eu prefiro ouvir o que eu preciso ouvir do que as mensagens confortáveis que eu gosto de ouvir. Você entendeu isso? Bom, essa maneira idealista de interpretar a Bíblia é um perigo, porque tem pessoas que estão olhando para a Bíblia, elas têm uma visão historicista da Bíblia, uma visão correta de interpretação bíblica,
e hoje elas olham para a Bíblia e têm uma versão muito, muito estranha. Por exemplo, eu vou sair da questão do livro de Apocalipse, vou para Gênesis. O livro de Gênesis é um livro, gente, que foi escrito para ensinar para mim e para você que Deus é o Criador, que Ele é o mantenedor de todas as coisas, que eu e você fomos criados à imagem e semelhança dele, que existe um plano do Criador para todos nós, que nós fomos criados para viver uma vida de felicidade, mas infelizmente veio o pecado, que Deus criou o mundo em 6 dias literais, e ao 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. E muita gente que um dia creu nisso, agora olha para o livro de Gênesis e diz assim, não, não é bem assim, não. Eu acho que isso aí é só uma forma de Deus, mas eu acho que o mundo foi criado assim. Deus criou e deixou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas vão criando viés de interpretação da Bíblia de acordo com o que ele acha, que ele pensa. Essa é a forma idealista de interpretar as Escrituras Sagradas. Bom, voltando aqui ao assunto, sobre o fechamento da porta da graça, quando eu olho para esse assunto do fechamento da porta da graça, eu lanço um olhar escatológico, de acordo com tudo que eu leio dentro do livro de Apocalipse e em toda a Escritura Sagrada, eu lanço, pastor Fernando, um olhar escatológico. Por que escatológico? Porque o fechamento da porta da graça é um tema escatológico. Ele vai acontecer no futuro. Quer você queira ou não, um dia a oportunidade de todo ser humano vai se acabar. A porta da graça vai se fechar. Ou seja, a oportunidade de salvação que é dada a mim e a você agora, nesse momento, um dia nós não a teremos mais. E esse momento escatológico está no futuro. Eu não sei quando, se vai ser amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, eu não sei. Eu sei que ele vai acontecer. Mas o fechamento da porta da graça também é um assunto individual. Além de escatológico, ele é individual. Por que ele é individual? Porque eu estou vivo agora, mas eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Eu me lembro agora eu vi um vídeo de um rapaz que eu fui pastor dele aqui no Cabo de Santo Agostinho. Ele era um garoto quando eu fui pastor dele, e agora já é um homem casado. E me lembro que numa quinta-feira eu recebi um vídeo dele. Ele pegou no xixi do rato e foi contaminado com aquela doença leptospirose. Era uma quinta-feira quando eu vi o vídeo. Ele estava no hospital e ele era muito alegre, muito dinâmico, estava na hora da refeição e pedindo oração às pessoas, dizendo que estava lá para fazer um tratamento e tal, ia dar tudo certo. E quando foi na quinta noite, isso era quinta meio-dia, quando foi na quinta noite, recebi a notícia que ele havia falecido. Para aquele irmão ali, aquele jovem, a porta da graça se fechou. Por isso que é individual, você entende? É escatológico, porque um dia vai acontecer de forma universal para todo mundo, mas é individual porque a porta da graça pode se fechar para mim a qualquer momento. Um dia nós vamos ouvir essa frase: está feito. O juiz de toda a terra vai bater o martelo. Agora, nesse momento, segundo o livro de Hebreus, Cristo Jesus está no santuário celestial, no lugar santo dos santos, lugar santíssimo do santuário celestial. E sabe o que ele está fazendo lá por mim e por você? Intercedendo. Todas as vezes que eu peco, que eu erro, que eu reconheço que eu errei, que eu confesso o meu pecado, e que eu peço perdão a Jesus, eu abandono o meu pecado, ele me perdoa. Ele limpa o meu pecado. E isso é maravilhoso, gente. Isso é a graça de Jesus agindo na nossa vida. Só que um dia, a Bíblia diz que um dia Jesus sairá do santuário celestial. É nesse momento que ele dirá, está feito. E quando ele sair do santuário celestial e deixar de interceder por mim e por você, não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Eu separei alguns textos do Espírito de Profecia, dos escritos de Ellen White, que acreditamos que foram inspirados pelo Espírito Santo, todos sobre esse tema do fechamento da porta da graça. E olha o que esses temas dizem aí, esses textos dizem. Não há apelação da sentença. Ela é irrevogável. Quando Jesus disser está feito, está acabado, ou naquela linguagem dos irmãos lá, se acabou-se, não há mais o que fazer. É irrevogável, não tem mais como voltar atrás. Algumas pessoas pregam uma teoria de que haverá ainda sete anos de oportunidade, que Jesus voltará, arrebatará um povo, outro povo ficará aqui numa segunda oportunidade, chamada dispensação. Não existe isso, gente. Quando Jesus sair do santuário celestial e disser está feito, não tem mais oportunidade.
Não existe mais oportunidade. Não há, essa sentença ela é irrevogável. Ela é irrevogável. Se você quiser entender na prática o que é irrevogável, você um dia vá a um local onde está acontecendo um concurso público. E eu passei um tempo na educação adventista aqui, em Pernambuco, e no dia em que tinha concurso público, eu levava um stand da educação adventista, eu levava ali lanches, água para as pessoas que vinham de longe e faziam um lanche antes de entrar para a prova, porque passa muito tempo lá dentro, fazia uma mensagem, uma reflexão. E eu me lembro que muitas vezes eu dizia assim: vamos orar pedindo ao Espírito Santo que lembre a vocês aquilo que vocês estudaram para vocês fazerem uma boa prova. Muitos baixavam a cabeça, ficavam tristes, porque não estudaram nada, não tem como o Espírito Santo lembrar a quem não estudou. Outros ficavam felizes pela oração. Mas eu me lembro que o moço lá que fica no portão deu um grito dizendo assim: portões abertos. E aí o povo correu, parecia, né, parecia uma boiada correndo assim, todo mundo acelerado para não chegar atrasado. Mas aí eu fiquei observando que alguns chegavam correndo, correndo, desesperados, e entravam pelo portão, fazendo assim, aquela sensação de alívio. Mas eu me lembro de uma moça que estava com dois capacetes na mão, dois capacetes. Ela vinha correndo. E eu me lembro que o meu coração acelerou, né? Porque o olhar do moço lá no portão era um olhar dizendo assim: olha, está acabando o tempo, está acabando o tempo. E a moça se atropelou com os capacetes, caiu. Alguém correu para ajudar, pegando o capacete. Ela se levantou, tropeçou de novo. E aí o moço começou a gritar lá do portão: 5, 4, 3. E o povo corre, corre, corre. Tinha um moço do telejornal local aqui filmando: corre, corre, corre. E quando a moça chegou, o rapaz bateu o portão e disse assim: você chegou tarde demais. A moça se ajoelhou e disse: moço, por favor, um segundo. Ele disse: não posso abrir. É ordem, é determinação. Você perdeu. A moça chorou, chorou. Eu confesso para vocês que eu me emocionei. O rapaz da TV aqui que estava filmando, ele não aguentou filmar mais. Ele se emocionou também. Sabe, quando eu vi aquela cena, daquela moça correndo, caindo, atropelando, e o rapaz lá dizendo 5, 4, 3, 2, 1, e ele fechou o portão, eu fiquei pensando: meu Deus, essa cena agora me reportou ao que vai acontecer. Quando a porta da graça se fechar, não haverá mais como entrar. Não haverá mais solução para ninguém. É irrevogável. A inspiração profética continua dizendo: a porta da graça está fechada para todo por sempre. A misericórdia não mais pleiteia em favor dos culpados. Não há mais sangue expiatório para purificar do pecado. O tempo de graça, isto é, a oportunidade de salvação daqueles que escolheram uma vida de pecado e negligenciaram a salvação oferecida, termina no momento em que a ministração celestial de Cristo chega ao fim. Então vi Jesus, diz Ellen White, que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançaram um incensário. Levantou a mão e com grande voz disse: está feito. E todo o exército dos anjos tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, ainda seja santificado. Então, o fechamento da porta da graça, quando ele acontecer, a sua salvação, a minha salvação, a perdição de qualquer ser humano está determinada. Ou você estará salvo para sempre, ou você estará perdido para sempre. Quero terminar falando da prática. Da prática. Talvez você já me ouviu falar isso, mas eu quero fazer questão de falar novamente. Por que é que o fechamento da porta da graça é algo assim individual? Eu fui convidado para pregar no aniversário de uma igreja aqui da minha região, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia de Paulista. 33 anos a igreja. Eu não imaginava o que ia acontecer naquela noite. Cheguei em casa, minha esposa tinha preparado um lanche, eu fiz um lanche, dei um tempo, 10 horas da noite. Quando cheguei no quarto, ela já estava dormindo, me deitei tranquilamente. E todas as noites, antes de dormir, eu tomo um comprimido para eu poder dormir. Não consigo dormir sem tomar esse comprimido. Eu peguei o comprimido, tomei para poder dormir. E depois que eu tomo esse comprimido, eu durmo igual um passarinho, gente. Durmo tranquilamente.
Se tem alguém aqui que tem insônia, tem dificuldade de dormir, anote o remédio aí, porque esse remédio é fatal. Você dorme tranquilamente. O remédio está em Salmo 4, verso 8. Você pensou que era da farmácia aqui da terra? Não é não. É da farmácia do céu. Salmo 4, 8 diz assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Aí eu tomo esse comprimido, gente, durmo igual um passarinho. Quando foi 3 horas da manhã, uma pessoa apertando a minha mão, eu acordei. Quando eu olhei, um rapaz do SAMU, outro do lado, minha esposa, minha filha, Laís, minha outra filha, Heloísa, chorando. Eu disse: o que é que está acontecendo aqui? A minha filha disse: pai, o moço do SAMU disse que o senhor tinha morrido. Eu disse: eu morri? Eu não sabia que eu tinha morrido. E aí ela disse: não brinca com isso, né? A gente achou que tinha morrido mesmo. Você ficou preto, roxo, sem conseguir respirar durante muito tempo. A gente ligou para o SAMU, e aí vem aquela demora natural de chegar, e a gente sem saber o que fazer. E eu disse: eu não sabia que tinha acontecido isso comigo, né? E aí o moço começou a fazer testes para ver se eu estava bem, perguntou como é que estava a minha cabeça, se estava doente, se eu estava sentindo alguma coisa, dor no peito. Eu disse: não, não estou sentindo nada. Seu braço está dormente? Não, não estou sentindo nada. E aí fez alguns outros testes e eu não tinha nada. Ele disse: mas você não pode ficar aqui, vou levar. E eu passei 2 dias na UTI fazendo um monte de exames. E lá na UTI eu fiquei pensando, a porta da graça ia se fechar para mim. Ela ia se fechar para mim. Porque no momento em que você morre, ela se acabou. A oportunidade acabou. Por que você está dizendo isso, pastor Edmilson? Eu não estou aqui querendo ser terrorista, nem colocar medo em ninguém, não é o meu objetivo isso. Mas você sabe que a vida da gente é como um sopro. Estou falando de uma realidade humana. Eu sei que você conhece N pessoas que você falou um dia, no outro dia a pessoa estava morta. É uma realidade da vida humana. Não estou aqui para causar espanto e medo e assustar ninguém. Eu estou aqui para dizer para você que se você tem que tomar uma decisão na sua vida, se há alguma coisa que você precisa corrigir na sua vida, é hoje. Hoje. O amanhã não lhe pertence, meu irmão. Você está aqui hoje não é por acaso. Você se conectou à sala 57 nesse momento, não é por acaso. É porque Deus ama você. Ele sabe que você está aqui conectado. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe que você vem protelando uma decisão que você já devia ter tomado há muito tempo. E ele hoje está batendo na porta do teu coração, dizendo para você: abra. Enquanto há oportunidade, abra a porta do seu coração. Deixe que eu entre e faça as mudanças necessárias. Sabe? E eu conheço pessoas que elas têm o hábito de deixar para amanhã aquilo que já deveriam ter feito há muito tempo. Eu quero fazer um apelo a você. Aí onde você está agora. Pare e pense. Qual é a decisão da sua vida que você já deveria ter tomado e você está deixando para tomar um dia e quem sabe será tarde demais. Por favor, em nome de Jesus Cristo, se você tem alguma decisão importante para tomar na sua vida, tome agora. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que te ajude a tomar essa decisão. Agora, nesse momento em que você escuta essa mensagem, se você precisa tomar a decisão pelo batismo, tome. Se você precisa tomar a decisão pelo rebatismo, você que se afastou dos caminhos de Deus, tome. Se você está na igreja hoje, mas carrega aqui no coração algum pecado acariciado, tome a decisão hoje, em nome de Jesus, de abandoná-lo. Confesse a Jesus. Ele está no santuário celestial. Sabe qual é a cena que eu imagino agora? E Deus, o Pai, o grande juiz de toda a terra, está com um martelo na mão para bater, dizendo assim: acabou. E Jesus, o Deus Filho, isso é uma ideia minha, tá, irmãos? É uma ilustração que eu estou usando aqui. E Jesus, o Deus Filho, segurando o martelo, dizendo: Pai, não bate agora não, porque tem alguém que vai acessar a sala 57, vai ouvir a mensagem e vai compreender que precisa tomar uma decisão. Deixa essa pessoa ouvir isso. E Deus, o Espírito Santo, no coração dessa pessoa, tentando fazer com que essa pessoa use o seu livre-arbítrio e tome a decisão. É uma ação conjunta de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo
para fazer você tomar essa decisão agora. Isso é maravilhoso, gente. Aproveite essa oportunidade. Eu quero entregar a minha vida mais uma vez nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você quer também? Amém? Amém. Que Deus abençoe você poderosamente. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Meu pastor, que alimento sólido é esse? Pastor, louvado seja Deus. Eu vou dizer da minha impressão, não antes de mostrar esse vídeo aqui. Porque ele vai caber muito certinho no que o senhor acabou de dizer, sabe? Extraordinário isso. Vamos ver se ele aparece aqui para mim e dê tudo certinho. Se não der, a gente busca de outro jeito. Tá aqui. Olha esse vídeo, pastor. Só um minuto. Se ele não vier, eu busco de outra maneira. Mas ele vai aparecer aqui pra gente. Ok. Só um minutinho, pastor. Ele vai fechar muito certinho, se não rodar, a gente coloca em outro momento. Mas é muito precioso. Não sei por que ele não entrou, pastor, mas tudo bem. Sem importância, eu mando para o grupo. Nós vamos começar, pastor, nós estamos no mês de agosto, setembro, outubro, vamos fazer uma vigília aqui na sala. Esta vigília vai chamar A Palavra Viva, o nome da vigília. Nós vamos passar o mês de outubro todinho, pastor, revisando as doutrinas adventistas, as crenças fundamentais, as 28 crenças fundamentais em 28 dias. Em todo o mês de outubro vai ser dedicado ao aprofundamento da palavra, da doutrina bíblica, da crença fundamental adventista do sétimo dia.